Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 63. Davi enfrenta Golias. Quando o rei Saul percebeu que tinha sido rejeitado por Deus, ele se encheu de amargura, revolta e desespero. Ele não entendia claramente qual era o seu pecado, nem procurou fazer uma reforma em sua vida. Não afastava de sua mente o pensamento de que era uma injustiça de Deus tirar o reinado de seus descendentes. Tinha um medo constante de que a ruína viesse sobre sua família. Não aceitou com humildade a punição dada por Deus. Seu coração orgulhoso entrou em desespero, a ponto de quase chegar à loucura. Seus conselheiros recomendaram que procurasse um bom músico, na esperança de que a música suave de um instrumento acalmasse seu espírito perturbado. Davi, que tocava a harpa com grande habilidade, foi levado perante o rei. Sua música, inspirada pelo céu, teve o efeito desejado. A nuvem escura que cobria a mente de Saul logo desapareceu. Sempre que necessário, Davi era chamado de volta para tranquilizar a mente do rei, que vivia atormentado por seus pensamentos. Embora Saul demonstrasse que gostava de Davi e de sua música, o jovem pastor tinha uma sensação de alívio quando voltava do palácio do rei para as pastagens dos campos e colinas onde morava. Davi era cada vez mais abençoado por Deus e querido pelos homens. Esteve na corte do rei e viu as responsabilidades que envolviam a realeza. Compreendeu alguns dos mistérios que via no caráter do primeiro rei de Israel. Ele sabia que em sua vida pessoal, a família de Saul estava longe de ser feliz. Essas coisas perturbavam seus pensamentos, mas ele voltava a tocar a sua harpa e dela tirava os acordes que dirigiam sua mente ao autor de todo o bem, fazendo desaparecer as nuvens negras que pareciam escurecer seu futuro. Um educador especial para Davi. Assim como Moisés foi preparado para cumprir a sua missão, o Senhor também estava educando o filho de Jessé para se tornar o guia de seu povo escolhido. Animais predadores se escondiam nas colinas solitárias e nas grutas por onde Davi pastoreava seus rebanhos. Era comum aparecer leões ou ursos ferozes e famintos para atacar os rebanhos. Davi estava armado apenas com sua funda e o cajado de pastor, mas protegia seu rebanho com muita coragem. Ao descrever esses ataques, algum tempo depois, ele disse: "Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo." 1 Samuel 17, versículos 34 e 35. Essa experiência desenvolveu sua coragem, força e fé. Quando Israel declarou guerra contra os filisteus, 3 filhos de Jessé se uniram ao exército sob o comando de Saul, mas Davi ficou em casa. Passado algum tempo, ele foi visitar o acampamento. Seu pai pediu que levasse uma mensagem e um presente para seus irmãos mais velhos. No entanto, Jessé não sabia que o exército de Israel estava em perigo e que um anjo conduzia Davi para salvar seu povo. Assim que Davi se aproximou do exército, Israel e os filisteus estavam se posicionando para a batalha, exército contra exército. Golias, o maior soldado dos filisteus, passou à frente e, com ofensas, zombou de Israel e desafiou o exército a escolher um de seus homens para lutar contra ele. Quando soube que o gigante os desafiava todos os dias, sem que aparecesse alguém para fazer calar o presunçoso filisteu, Davi se encheu de zelo, no desejo de defender a honra do nome de Deus. O exército de Israel estava desanimado. Os soldados diziam uns aos outros: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel." 1 Samuel 17, versículo 25. Envergonhado e indignado, Davi exclamou: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" 1 Samuel 17, versículo 26. Mesmo sendo pastor de ovelhas, Davi tinha demonstrado ousadia, coragem e força raramente vistas.
A vinda secreta de Samuel à casa de seu pai havia despertado suspeitas na mente de seus irmãos quanto ao verdadeiro objetivo da visita. Ficaram com ciúmes de Davi. Assim, Eliabe considerou a pergunta de Davi como uma crítica à covardia dele mesmo por não tentar fazer algo para calar o gigante. O irmão mais velho exclamou furioso: "Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha." Davi respondeu com respeito, mas também com firmeza: "O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?" 1 Samuel 17, versículo 28 e 29. Davi é levado perante o rei. As palavras de Davi foram repetidas ao rei, que chamou o jovem para ir à sua presença. O jovem pastor lhe disse: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele." Saul tentou conversar com Davi para fazê-lo mudar de ideia, mas o rapaz não se convenceu. "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu." Diante disso, Saul disse a Davi: "Vá, e que o Senhor esteja com você." 1 Samuel 17, versículos 32 e 37. Por 40 dias, o exército de Israel havia tremido diante dos desafios do gigante filisteu. Sua cabeça estava protegida por um capacete de bronze. Ele usava uma couraça de metal que pesava 5.000 siclos, 57 quilos, e uma caneleira de bronze sobre as pernas. A couraça era feita de placas de bronze sobrepostas, como as escamas de um peixe, de forma que nenhuma flecha conseguia penetrar na armadura. O gigante carregava uma enorme lança, também de bronze. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. 1 Samuel 17, versículo 7. De manhã e à tarde, Golias desafiava o acampamento de Israel, dizendo: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje as tropas de Israel." 1 Samuel 17, versículos 8 a 10. O rei tinha pouca esperança de que Davi seria bem-sucedido em sua corajosa tentativa. Então deu ordens para que vestissem o jovem com a sua armadura. O pesado capacete de bronze foi posto em sua cabeça e a couraça de malha sobre seu corpo. A espada do rei foi colocada do lado. Equipado com toda aquela armadura, ele começou a caminhar na direção de Golias, mas logo voltou. Os espectadores ficaram preocupados pensando que Davi tinha resolvido não arriscar sua vida. Contudo, não era nisso que o corajoso rapaz estava pensando. Ao retornar, tirou a armadura do rei e, no lugar dela, pegou apenas o seu cajado e uma simples funda que usava como pastor. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou-as na bolsa que levava do lado e, com a funda na mão, avançou em direção ao filisteu. O gigante caminhou ousadamente com grandes passos em direção a ele, esperando encontrar o guerreiro mais poderoso de Israel. Seu escudeiro ia à frente dele como se nada pudesse detê-lo. Ao se aproximar um pouco mais, viu apenas um rapaz pouco mais que um garoto. O corpo saudável e em forma, desprotegido da armadura, era algo que impressionava. Mesmo assim, era marcante o contraste entre o tamanho do jovem e as enormes proporções do filisteu. Golias menospreza o jovem Davi. Golias ficou surpreso e furioso. "Por acaso eu sou um cão?" ele exclamou, "para que você venha contra mim com pedaços de pau?" Lançou terríveis maldições sobre Davi e gritou com total desprezo: "Venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." 1 Samuel 17, versículos 43 e 44. Davi não perdeu a coragem. Foi em frente e disse ao adversário: "Você vem a mim com espada, com lança e com dardos,
mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel 17, versículos 45 a 47. Essas palavras, pronunciadas em alta voz, soaram pelo ar e foram ouvidas com clareza por milhares de soldados. Mais irado ainda, Golias empurrou para trás o capacete que protegia a testa, em direção ao jovem. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. 1 Samuel 17, versículos 48 e 49. Os dois exércitos tinham certeza de que Davi seria morto. Quando a pedra voou pelo ar, indo direto para o alvo, viram o poderoso guerreiro tremer, levantar as mãos como se de repente tivesse ficado completamente cego. O gigante cambaleou e, como uma grande árvore, tombou ferido ao chão. Davi não esperou nem mais um instante. Saltou sobre o corpo caído do filisteu e pegou a espada de Golias com as duas mãos. Levantou-a no ar e a cabeça do prepotente filisteu rolou de seu corpo. Um grito de vitória ecoou por todo o acampamento de Israel. Os filisteus bateram em retirada aterrorizados, e os hebreus vitoriosos saíram em perseguição aos seus inimigos que fugiram até as portas de Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. 1 Samuel 17, versículos 52 e 53. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.